Então, hoje nós vamos começar o capítulo 9 do Missionários da Luz, que se chama Mediunidade e Fenômeno, né? Mostrando que são duas coisas que têm importância a gente saber a diferença, né? Ou a importância de entender a essência da mediunidade bem aplicada, bem praticada, e diferenciar do simples fenômeno, né? Da curiosidade, do que é aparentemente sobrenatural para algumas pessoas. Então, esse capítulo vai nos mostrar um pouquinho disso. Mas vamos só lembrar um pouquinho do capítulo anterior, que era no plano dos sonhos, que estava mostrando para a gente alguns exemplos do que pode acontecer com a gente durante o sono, durante o momento em que a gente, inclusive, traz algumas lembranças, né, do que a gente vivenciou nesse mundo espiritual, quando a gente se desprende parcialmente do corpo através do sonho. E mostrou o exemplo de duas pessoas, né, que frequentam, que estão empenhadas em também buscar a evolução, o estudo, mas ainda presas a algumas situações, né, a situação lá do Vieira e do Marcondes, que foram exemplos. Mas também no capítulo do Plano dos Sonhos, conta que ali no mundo espiritual eles estavam se preparando para poder fazer uma reunião e o Alexandre, que é o orientador do André Luiz atualmente no livro, era o responsável por esse curso no mundo espiritual, do qual cursos como esse, do qual nós podemos frequentar, dependendo do nosso preparo, dependendo da nossa disposição, da maneira que nós nos preparamos para dormir, para ir nos desprendendo do corpo nesses momentos, aproveitando ou não. Então, o capítulo 9 que vai começar agora, vai falar justamente dessa reunião. Agora, o André Luiz foi lá com o Sertório, ver o que estava acontecendo com aqueles dois que não chegavam, mas eles voltaram lá agora e vai mostrar o que é que acontece, como que vai ser essa reunião ali com o Alexandre. E aí o André Luiz começa o capítulo falando que era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Então tinha muita gente. E não eram espíritos desencarnados, eram espíritos ainda ligados ao corpo, como na nossa situação. E, em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Então tinha uma parte central, o Alexandre era realmente o coordenador desse curso, e ao redor dele estavam aqueles que eram mais diretamente ligados a esse curso. E tinham os outros interessados, inclusive aquela turma do grupo do irmão Francisco, vocês se lembram lá, que ele pediu se eles poderiam participar, inclusive. E aí o André Luiz segue descrevendo para a gente, né? Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas. Então, toda essa reunião ali, mais de 100 pessoas, aproximadamente. Exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Então, mais ou menos 100 pessoas era o número de encarnados que no sono estavam presentes, né? Estavam ali frequentando aquele momento. Dos desencarnados, o número era ainda maior. Além do grupo do irmão Francisco, então aquele que ajudou, né, naquele caso daquele senhor que estava tendo quase um desencarne e que foi trabalhado. Então, além desse grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados dele, né, outras associações da mesma natureza compareciam com os seus pupilos, interessados em novas instruções. Então é grande o acontecimento ali no mundo espiritual. Como a gente viu nos capítulos anteriores, essa reunião acontecia dentro de uma casa espírita, para facilitar, inclusive, a aproximação e a ambientação desses espíritos encarnados ali para poder receberem as instruções. Então estava descrevendo a quantidade de pessoas que estavam ali.
Atendendo-me a curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Então agora era Sertório que estava ali ainda junto com o André Luiz. E aí o Sertório explica para o André Luiz. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. Então, olha que interessante isso, né? São várias oportunidades que nós temos durante o sono de frequentar locais como este. No caso aqui, era ligado ao nosso lar, o Alexandre, à casa espírita, ali provavelmente na região do Rio de Janeiro, mas no nosso ambiente aqui de moradia, cada um no seu ambiente, nós também temos a oportunidade de frequentar outras escolas desse gênero. Então, basta estarmos dispostos, né, a aproveitar esse movimento, esse momento durante o sono físico. É natural que aos discípulos permanentes e desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. É interessante a gente prestar atenção no que está falando aqui, porque isso também foi algo que foi descrito no nosso lar quando teve aquela palestra da ministra Veneranda. Não sei se vocês se lembram, mas a ministra ia lá no Ministério da Regeneração, ia falar para todos. Muita gente podia assistir, mas nem todos poderiam fazer as perguntas. Somente os mais diretamente ligados ao curso poderiam fazer pergunta. Por que isso? Né? Por conta do aproveitamento do tempo, por conta até do aproveitamento da própria questão, da própria dúvida. Não que os outros não pudessem depois tirar as dúvidas, mas naquele momento, com a pessoa que estava falando ali, eram os que estavam preparados para perguntar. Então aqui é o que está falando também com relação a esse curso que o Alexandre está dando. É natural que aos discípulos permanentes, então não esses que estão ali somente como ouvintes ou como pessoas que estão passando uma única vez, talvez, ou pela primeira vez, que cabe o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Então não é porque você é preferência. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços. Mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Então, é uma questão de ordem, é uma questão de aproveitamento com relação ao que está sendo falado, dito, para não dispersar, para que não seja feito nenhum tipo de pergunta de alguém que não esteja preparado, inclusive para questionar. Então, isso faz parte de uma organização também no mundo espiritual. E muitas vezes isso não acontece aqui, né? Ainda em alguns locais, qualquer um que entra pela primeira vez pode falar, perguntar, e aí às vezes acaba prejudicando o rendimento, né, do que está sendo dito. Isso não é regra, mas a gente entende que isso talvez seja uma necessidade da gente cada vez mais e se afeiçoando a essa forma de lidar com assuntos sérios. Então, se a gente quer realmente se aprofundar num determinado curso ou num determinado assunto, que nós sejamos assíduos, que a gente se prepare, que a gente estude, para que a gente possa fazer a participação com proveito daquilo que a gente está se colocando, né? E aí o Sertório explica aquilo para o André Luiz, satisfeito em face do esclarecimento, indagou para o Sertório. E qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. Então, existe um preparo do tema que vai ser falado naquela noite. Mas existe também uma interação improvisada do próprio Alexandre com relação às perguntas que são endereçadas a ele por parte daqueles que são os alunos do curso, os frequentadores assíduos. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria
e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente os assuntos com a minoria de interessados. Então ele recebe essas indagações, essas questões e analisa para poder colocar isso para todos, da maneira a ter o maior proveito. E aí o André Luiz segue ainda perguntando: e poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Então, se existe realmente uma organização, o André Luiz está falando, então, e qual que é o tema que a maioria solicitou? E aí o Sertório responde: creio que se refere à mediunidade e fenômeno, em geral. Então é por isso que o capítulo se chama Mediunidade e Fenômeno. Então, o que o Alexandre vai esclarecer para aquele grupo, para aqueles encarnados, é exatamente sobre a mediunidade e o fenômeno de uma maneira geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Então já ia começar, né, o momento ali de palestra. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Então, ressaltando o quão grandioso é o espírito do Alexandre. O André Luiz já deixou um pouquinho, já demonstrou em alguns outros trechos, né, que o Alexandre é realmente um espírito mais elevado ali dentro daqueles que ele conhece, o mundo espiritual. Do mesmo jeito que ele falou sobre a veneranda, sobre o governador, sobre o próprio Aniceto, que no livro anterior foi também uma referência para ele. E agora, mais uma vez, deixando claro o quanto que o Alexandre é também um espírito de luz diferente ali, né? Irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados. Quer dizer, olha o que ele está falando. O Alexandre, porque a gente às vezes ouve uma palestra de alguém que fala bem, né? A gente ouve o Haroldo Dutra Dias, o Divaldo, o Rossandro, e tem alguns que são aqueles que falam com paixão, né? E o que ele está falando aqui, que o Alexandre, ele era uma pessoa ali que naquele momento estava dominando, estava, eu acho que envolvendo a todo o público, mas não era da maneira que a gente muitas vezes vê, por conta de um magnetismo daquele que fala apaixonadamente sobre aquilo. O Alexandre chamava a atenção pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Então ele era alguém que, apesar de toda a superioridade que ele tinha, não demonstrava um ar de superioridade. Ele não se afetava por isso. E por isso ele chamava a atenção. Eu fico imaginando a figura do Chico Xavier, né? Aquele que era bom, mas de maneira simples, não de maneira extravagante. Aquele que era superior, mas não com afetação, não se sentindo, não orgulhoso, não demonstrando aquilo. E tudo isso de maneira simples e superior, sem afetação, é o que chamava a atenção do André Luiz e é o que ele está descrevendo aqui para a gente, da característica do Alexandre, que é, na verdade, quem nós vamos seguir quase que praticamente o livro todo, que é a referência, né, o instrutor do André Luiz no livro Missionários da Luz. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo, mas posso só comentar uma coisa? Porque foi muita coincidência. Hoje o Otacílio Rangel estava lá Ah, e ele ficou um tempo conversando comigo. E ele falou exatamente isso que você falou agora. ah, Só que ele falou em relação ao Simão Pedro. ah, Ele falou que o Simão Pedro fala exatamente assim, fala com o coração, fala simples, ele pega as coisas do cotidiano e transforma no evangelho, e todo mundo entende fácil, porque ele sente que vem do coração. exatamente. Ah, que E ele legal. falou exatamente isso, foi legal. Beleza. E o Simão Pedro passa essa sensação mesmo, né?
E aí vamos lá. E aí então, descrevendo Alexandre, todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Então, olha isso. O Alexandre, na oração antes de começar, pede a Deus, né, ao Senhor, que ele possa compreender o auditório e que o auditório possa compreender ele. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Quer dizer, o Alexandre, ele se apagava, ele entendia que ele não era tão grande assim, apesar de ser. Mas ele entendia que ele precisava ainda ser humilde a ponto de poder compreender aquele público que estava ali. Então, o André Luiz está mostrando para a gente que era, inclusive, uma oração diferente do que ele estava, inclusive, acostumado, né? Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos. Quer dizer, quanto mais. Eu lembro também aqui agora a figura do seu João Estela, né? Que era sempre a humildade em pessoa. Nunca achava que estava sendo grande, que estava sendo importante, sempre colocando nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, tudo aquilo que ele era capaz de fazer. E por isso ele também, para a gente, era cada vez maior. E é exatamente a descrição que o André Luiz está fazendo aqui, né? Mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, de humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Então são essas as características que o André Luiz notou ali, né? Serem qualidades do Alexandre, né? Sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Então assim foi feita a oração do Alexandre para começar a reunião. Finda a oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológicas. Então a gente se lembra que no caso aqui desse centro espírita que está sendo descrito, algumas pessoas estão frequentando, estão tentando trabalhar, desenvolver mediunidade e estão tendo dificuldade. E aí o Alexandre está explicando agora para eles no ambiente espiritual. Vocês estão falando que estão tendo dificuldades e estão achando que esses impedimentos são de natureza fisiológica e psíquica. E vamos então hoje destrinchar esse assunto para vocês. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Quer dizer, todos ali querem se desenvolver mediunicamente. Todos querem se elevar nesse patamar, né? Sonhais conquistas gloriosas e edificações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Então ele está chamando a atenção que, apesar da intenção, do desejo, da boa vontade de estar lá, algumas coisas têm que ser modificadas com relação à atitude mental deles no cotidiano, na vida, no dia a dia. Não é só no momento ali, talvez, do trabalho mediúnico ou do momento em que a gente vai para o centro espírita para tentar desenvolver. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios. Então o Alexandre está nos mostrando aqui, mostrando para eles,
que é um conjunto onde desde o princípio é necessário a gente ter atenção. Então não adianta a gente querer algo sem se preocupar com o que vai dar base para isso tudo. E ele já está deixando um pouco claro com relação aqui, né? Atitudes mentais diante da vida humana, diante do cotidiano mesmo, né? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações. De modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Então, olha isso que ele está falando, né? Não adianta a gente prometer, não adianta a gente muitas vezes somente estarmos dispostos a frequentar aquele curso, aquele momento. Tem coisas, ele deixa aqui, que nós ainda carregamos muitas vezes de angústias dentro do nosso coração, que se não tiver isso devidamente trabalhado, não pode ser assim, como eu diria, a comprovação o êxito daquilo que está sendo proposto para realizar. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Então não é simples assim desenvolver mediunidade, e a gente vai ver aqui no capítulo de hoje que não é um simples fenômeno. A gente pode, e a gente entendendo que a gente já também teve como orientação nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, mediunidade não significa contato com o sublime somente. Mediunidade significa intercâmbio com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual pode ser do mais alto aos níveis medianos, aos níveis mais baixos. Então a gente tem que entender e a gente tem que lutar para cada vez mais estarmos bem envolvidos com esse tipo de trabalho, para que a gente possa alcançar níveis cada vez mais elevados. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Então não basta a gente falar, a gente mostrar a nossa intenção ou falar o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Não é simplesmente isso. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente. Então não é ao acaso, não é sem compromisso. Tem todo um planejamento, tem toda uma escolha de material que a gente vai usar. E o material, como ele está falando aqui, ó, ele está comparando com algumas coisas que a gente vai fazer como empreitadas na nossa vida encarnada, empreitadas na nossa vida terrena. Mas agora, num trabalho como esse, de nível espiritual, a gente também tem como escolher o material que a gente vai levar para esse dia de trabalho. A gente está indo carregado, por exemplo, de vibração negativa, de incompreensão, de rancor ou de paixões, seja lá qual o tipo de plano espiritual que eu estou ligado, é que eu estou indo lá frequentar aquele trabalho, ou eu estou buscando realmente elevação, sintonia com o plano mais alto. Então, o tipo de material que eu estou levando é o tipo de trabalho que eu vou realizar. Então, além de tudo isso que ele já citou aqui, ó, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então, para que a gente realize um bom trabalho no mundo encarnado, um trabalho material mesmo, a gente sabe que exige tudo isso: dedicação, firmeza,
harmonia, detalhes nos acabamentos. Então ele está falando que tudo isso que vale para uma empreitada no mundo físico, seja ela em que profissão que a gente esteja pensando, também vale para um trabalho de desenvolvimento mediúnico, para um trabalho de nível espiritual. Então não é sem preparo que a gente vai conseguir alguma coisa elevada, alguma coisa sublime. Não é sem preparo que um profissional vai conseguir ser um bom profissional. Não é sem dedicação que um artista vai conseguir uma bela obra de arte. Então, no campo do estudo do mundo espiritual, do desenvolvimento mediúnico, dos trabalhos mediúnicos, também vale o mesmo preparo, a mesma dedicação, o mesmo cuidado com os detalhes, com o acabamento, com tudo, para a gente ter cada vez mais desenvolvimento para o mais alto. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia como se estivesse a transmitir ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Então, olha lá. São muitos encarnados que estão ali, naquele momento, dormindo e participando daquela conversa, que têm intenção de se desenvolver mediunicamente. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas. Então, olha o que está falando aqui. Começando a diferenciar para a gente a mediunidade sublime de alguém que vai num curso como esse. Um curso de desenvolvimento mediúnico, né, o COEM, ou outros cursos de desenvolvimento mediúnico, somente para querer conseguir fazer um desses eventos fenomênicos. Assim, eu recebi um espírito. Eu falei, eu consegui fazer um espírito falar através de mim. Então só estão preocupados com a realização desse feito e não estão preocupados com a importância da sublimidade desse intercâmbio. Então aqui, ó, entretanto aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, de disciplina e de construtividade. Então acham que só o fato de estar ali tentando se abstrair de todo o restante é que vai acontecer algo mecânico, algo sem uma preparação, sem uma disciplina, sem um desejo de construção sublime, que é o que o trabalho pode oferecer. Então o Alexandre está tentando abrir os olhos, né, deles, abrir os nossos olhos, para cada um que tenha o interesse de se desenvolver nesse setor, que não faça da maneira que muitos começam. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir. Quer dizer, os médiums ali estão querendo desenvolver mediunidade, pedindo para ver espírito, pedindo para ouvir espírito. Mas será que eles aprenderam a ver, a ouvir e a, sobretudo, servir na esfera do trabalho cotidiano? Quer dizer, se o dia a dia não tiver já direcionado para que a gente veja, ouça e sirva, acima de tudo, no nosso dia a dia material, como é que nós vamos estar preparados para um passo adiante? Que é o intercâmbio com esse mundo espiritual, que pode abrir portas para a gente para fazer tudo isso de maneira mais ampla. Mas em que nível, em que direção que nós estamos fazendo isso? Com que intuito que muitos vão para buscar isso, né? Terão dominado todos os impulsos inferiores?
para se colocarem no rumo das regiões superiores? Então, olha isso, né? Como uma luta que deve ser travada por cada um de nós quando a gente se envolve com isso. Às vezes a gente quer subir, né, ir para regiões mais altas, mas ainda sem se preocupar em se desprender das regiões inferiores que a gente carrega dentro dos nossos do nosso íntimo, né? Vamos dar um exemplo bem claro disso? Os dois que não conseguiram participar da reunião, né? O Vieira e o Marcondes. Eles eram para estar lá, ouvindo sobre ligação com o mundo mais elevado para desenvolver mediunidade e conseguir esse intercâmbio e conseguir ser útil e conseguir ajudar. O Marcondes e o Vieira estavam presos na inferioridade que cada um deles carregava. E existem inúmeras outras. Um falando mal dos outros e o outro ainda apegado às sensações do corpo físico. Ali, né? Com relação à sexualidade. Mas a gente já viu também nos outros capítulos o apego às sensações do corpo físico pode ser com relação à comida, pode ser com relação à bebida, pode ser com relação a um monte de coisa. Então, como é que nós vamos poder dominar e entrar nesse mundo do desenvolvimento mediúnico, querendo os planos mais altos, sem ainda trabalhar aquilo que a gente carrega de apegos, de necessidades do nosso interior aos planos mais baixos? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Olha a pergunta que o Alexandre faz aqui para eles entenderem melhor e para a gente entender melhor. Como é que alguém apegado demais a essas sensações inferiores, a esses impulsos inferiores, pode fazer um trabalho elevado? Então, por exemplo, alguém que participa de uma reunião mediúnica, carregada de inquietação, carregada de rancor, de intolerância, como é que ele vai receber mensagem de espíritos que passam luz, que passam fé, tolerância? Ainda não existe essa sintonia. E olha a pergunta que o Alexandre faz aqui. Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? A comparação que ele está fazendo destes que estão buscando mediunidade, como se fosse, não é nem um bebê, é um feto. Um corpo que ainda nem se desenvolveu dentro do útero da mãe. Esse feto pode andar, caminhar, falar como um adulto do mundo físico? Então é a comparação do desenvolvimento espiritual também. Como é que alguns espíritos, ainda muito baixos, vão conseguir acessar as zonas mais altas? Precisa do desenvolvimento, precisa de um esforço, precisa do tempo para que isso aconteça. Olha aí, ele ainda faz mais uma comparação. Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Então, olha o que ele está falando. Será que a gente pode dar para uma criança de 5 anos a obrigação que a gente dá para um adulto de 50 anos de idade? Que já tem o desenvolvimento, a capacitação, a noção de responsabilidade? A criança não tem isso ainda. Então, será que a gente entende isso? Eu não vou dar para uma criança um carro para ele dirigir, por exemplo. Vai acontecer desastre. Então, a espiritualidade que enxerga um espírito ainda incapaz, vocês acham, ou a gente acha que a espiritualidade superior vai dar nas mãos dessa pessoa algo que ele não está preparado ainda? Não vai. Só que este, ou nós, podemos nos empenhar para poder promover esse desenvolvimento e estarmos capacitados para essas tarefas que nós estamos buscando, ou não, continuarmos agindo como muitas vezes crianças que nós somos. Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas,
traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Então, olha como a espiritualidade superior, ela sabe o que faz. Não se curva às exigências, né, que muitas vezes nós fazemos. Ah, eu vou lá e eu quero receber um espírito. Eu quero participar da reunião mediúnica e eu quero receber um espírito de luz, inclusive, né? Então, se as leis humanas são capazes de entender isso e limitar os seres incapazes, como é que então não seria diferente com os seres de luz? Será que eles vão dar um de nós incapazes de trabalhos desse escol a função nesse nível? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Isso daqui que o Alexandre fala aqui é algo que a gente muitas vezes eu acho que também tem que voltar, tem que entender bem, né? Então, trabalho mediúnico no mundo acontecendo tem de todos os níveis, de todos os, mas o mais elevado ou a conclusão do que muitas vezes a gente quer que aconteça conosco ou com outra pessoa num trabalho mediúnico, a gente tem que entender que é necessário um empenho, que é necessário trabalhar antes de querer já conquistar muita coisa. Então tem um caminho muito grande ainda para todos nós que que tenhamos interesse de alguma maneira participar, colaborar nesses trabalhos, nesses ambientes de intercâmbio. E é o que acontece com muitas pessoas que às vezes frequentam o trabalho, querendo muitas vezes, por exemplo, uma resposta. Aí eu quero uma comunicação, eu quero, porque às vezes está passando por um problema, porque perdeu alguém muito querido na família ou algum amigo, e aí começam a frequentar os centros espíritas porque querem a resposta, querem o imediato daquilo. E a gente viu nos capítulos anteriores também pessoas ansiosas com relação a essas questões e que a espiritualidade fala: calma, a situação ainda não é favorável, a pessoa ainda não está pronta, ou o encarnado ou o desencarnado ainda não está pronto. Então a espiritualidade, ela é segura do que ela está fazendo. E muitas vezes ainda as coisas não acontecem por falta de empenho, de preparo, ou da gente ter a paciência para deixar passar esse tempo. Então vamos colocar acima de tudo os desígnios de quem entende, acima das nossas preocupações individuais. Vamos fazer como ele fala aqui, né? Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Quer dizer, a gente já quer a glória, já quer ser um bom médium antes de trabalhar. Bastante. Para merecer aquilo. Antes de desenvolver, antes de se desapegar de muitas coisas inferiores. Aceitar o dever sem exigência. Quer dizer, obedecer o que é cabido para que a gente faça naquele determinado trabalho, naquele determinado momento, sem exigências. Sem falar, eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Eu não quero ser um trabalhador de sustentação do trabalho mediúnico. Eu quero ser um doutrinador. Eu quero ser um médium que vai receber. E aí fica ansioso querendo algo que nem está pronto. Mas a espiritualidade, através do Alexandre, aqui está nos deixando muito claro qual é o caminho a ser seguido, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio das forças invisíveis.
furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. E às vezes a gente acaba se sintonizando realmente com espíritos que nos enganam, que nos fazem sentir que aquilo está acontecendo, mas que não é o mais sublime, ou termos sensações. Então a preocupação com o fenômeno, com o acontecer, um evento mediúnico, não deve ser tão importante. O mais importante é esse desenvolvimento, esse preparo, para que quando aconteça, seja sublime. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos. Então, olha o que o Alexandre está falando, porque tem muita gente que acha, né, que são dois grandes lados opostos que existem, né? O mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos, como se fosse uma coisa muito distinta. Mas o Alexandre está falando, não, nós somos uma grande comunidade de todos espíritos vivos. Alguns vivos dentro do corpo, alguns vivos fora do corpo. Tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração. Então existe sim uma separação, mas a separação não é no mundo dos encarnados ou dos desencarnados que é o mais importante. A separação acontece por impositivos vibracionais. E isso a gente já viu que as vibrações inferiores não alcançam as vibrações mais elevadas e as mais sublimes. Então a diferença está aí, tanto no mundo dos encarnados quanto no mundo dos espíritos, já dos desencarnados ou dos totalmente separados do corpo físico. Mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. O propósito é o mesmo, da espiritualidade dos encarnados. Todos estão envolvidos no aprendizado da espiritualização, da redenção final, de seguirmos o caminho que no fundo, nossa grande referência sempre foi e sempre vai ser Jesus. É a referência que todos nós temos. Ele é o exemplo. E não o mundo dos encarnados, dos desencarnados, mas as vibrações que cada um de nós alcança já, né, no nosso jeito de viver. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Então, aqui, chamando a atenção para aquilo que eu falei no começo. Não vamos nos enganar. Não é porque é espírito, virou espírito ou deixou o corpo físico que virou santo. Mundo espiritual está cheio de espírito de todos os níveis. Então, trabalho mediúnico, dependendo da vibração do trabalho, dos envolvidos no trabalho, é um trabalho mais elevado ou mais ainda apegado ao campo físico, ao campo aqui, de nós materializados. Então, não julgueis que a morte da forma, a morte do corpo, santifique o ser que a habitou. Porque nas religiões passadas, a gente tinha essa concepção que a pessoa pode fazer o que quiser no mundo aqui, porque é pecador, mas vai lá, se confessa, fala, né? Ou vai lá no centro espírita e faz uma oração, toma água fluidificada e é imperfeito, mas a hora que morre, pronto, virou santo. Não existe isso. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. Vamos entender bem o que está sendo dito aqui? Porque esse esclarecimento do Alexandre aqui é muito importante para a gente refletir. E se a gente não entender tudo aqui, vale o início, né, da nossa reflexão, que a gente possa desenvolver cada vez mais numa releitura, ou ouvindo novamente esse vídeo,
Mas olha o que ele está falando. Os santos, sim. Os que já se elevaram, sim. Não sofrem mais a interferência da matéria. Ó, se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, seres de luz podem descer na lama, no pântano, que aquela luz não é prejudicada, não se suja pela presença da materialidade. Mas, se o raio não sofre essa influência, o inverso também é verdadeiro. O doente rebelde, ele é o mesmo enfermo se trocar de residência. Se tiver um doente numa casa, ele é rebelde, ele é doente, ele não quer melhorar, ele é ainda intransigente, ele vai para o hospital. Ele continua doente no hospital. Ele recebe o tratamento, recebe o medicamento, mas ele é rebelde. Ele volta para casa ou ele vai para qualquer outro lugar, ele continua sendo doente. Pode ter mudado de lugar de moradia, mas ele continua sendo doente. Então, quando um espírito ainda é muito reticente, muito rebelde no corpo físico, não é o desencarne que vai fazer ele se tornar um ser de luz. Então isso fica muito claro aqui. Então a gente tem que entender que quem desencarnou não virou ser de luz somente porque deixou o corpo físico. Também tem muita gente que acha que é no corpo que vive o pecado. Mas o espírito, quando sai do corpo, está livre do pecado. Isso não é verdade. O pecado, ou o desvio, ou a materialidade, está na forma pensamento, que a gente leva para o lado de lá, com corpo ou sem corpo. Por isso que no corpo físico, na nossa encarnação, a gente tem que trabalhar cada vez mais pela nossa espiritualização. Porque aí sim a gente consolida isso e quando a gente chega do lado de lá, a gente está em condições diferentes. Ao exemplo daquilo que eu já falei aqui também nesses estudos, do livro do Chico Xavier, que se chama Voltei. Conta a história de um trabalhador espírita de renome aqui no Brasil. Ele era um espírita ativo, ocupava cargos elevados. E ele se achava um ser de luz. E quando ele se desprendeu do corpo, ele viu a realidade espiritual dele, que no corpo ele não enxergava. E então não existe milagre. Não existe uma transição que a morte faça com que a gente alcance sem a gente ter lutado aqui. O corpo físico, ele continua falando, o corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. O líquido que o vaso carrega pode ser veneno, pode ser água, pode ser vinho. O vaso quebra, o líquido continua sendo o mesmo. Mas a nossa luta é para que a gente transforme a essência do nosso espírito, principalmente quando a gente está aqui ainda usando, né, esse vaso abençoado, que é um recurso de aprendizado. Então, mas a morte não faz com que esses espíritos sejam sublimes. Então, numa reunião mediúnica, a gente tem contato com todo tipo de espírito, dos mais elevados aos menos elevados, dos que trazem mensagem de apaziguamento, de luz, de elevação, ou dos espíritos que querem instigar muitas vezes a revolta, que querem deturpar o tipo da comunicação, trazendo para o mundo que a gente ainda vive dessa materialidade, dessa inferioridade. Então, e às vezes são espíritos astutos, inteligentes e que querem enganar. A gente tem que cada vez mais desenvolver
a nossa elevação, a nossa sabedoria, para saber, inclusive, lidar com isso. A gente tem que cada vez mais ir para um trabalho mediúnico preocupado com o nosso nível de vibração para que a gente faça, torne aquele trabalho o mais elevado possível da mesma maneira. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão, nem sempre superior a vós outros. Olha o que o Alexandre está falando. Nós estamos te dando esse exemplo para você entender que, às vezes, o espírito que está se comunicando nem sempre é superior a você. Às vezes é um espírito ainda mais baixo nos círculos evolutivos. Daí a preocupação de onde frequentar, de como se fazer um trabalho mediúnico. Vamos voltar lá para trás, ou em alguns locais ainda é feito isso, né? O que era aquela brincadeira do copo, né? Que eram os trabalhos feitos por pessoas que não tinham preparo nenhum. E que tipo de espírito que vinha ali? E tem muitos que podem pensar, mas se é espírito, então vai ser alguém que vai trazer informação boa, de luz. Não, nem sempre. Aliás, num trabalho como esse, que não tem preparo, não tem seriedade, são os espíritos de nível mais baixo que podem fazer essas comunicações. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Então, olha isso. Os que partiram antes da gente não estão muito longe do nível de aprendizado que a gente está tendo aqui também. Os que estão muito longe estão em níveis que a gente não tem acesso. A gente só vai ter acesso se a gente subir junto. Então, olha isso, os companheiros que vos antecedem no plano espiritual. Então, vamos imaginar, todo mundo que partiu que a gente conhece, não viraram santos. Continuaram no nível evolutivo que se encontravam, alguns acelerando, alguns às vezes ainda se segurando, mas todos estão na mesma luta. Então, até num trabalho mediúnico, aqueles que estão vindo com a gente trabalhar, é claro que eles têm um campo de visão diferente, é claro que muitos são um pouco mais elevados, mas eles também estão na luta, também estão no processo de serviço, de aprendizado. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Então, eles, os espíritos, são quase igual ao nosso padrão, só que é só outra característica vibratória. Por isso que a gente não enxerga. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Então a gente acha que vai num trabalho mediúnico falar com o plano espiritual de Jesus Cristo. E esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. Então, existe amparo do mais alto em todos os núcleos, todos os nichos, convocando-os ao sentimento iluminado. Então, existe essa pleiade de luz cuidando de tudo isso, convidando a gente a essa ascensão. A virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito. A gente tem uma tendência de trazer para baixo
o que a gente quer, inclusive da comunicação. Quantas pessoas não fizeram isso com a personalidade do próprio Cristo? Quiseram trazer o Cristo para baixo, trazer ele para o mais humano possível, com relação até à materialidade, ao invés de procurar se elevar para alcançar a luminosidade que o Cristo tem. Então, olha isso, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Então, a diferença está aqui. Nós não estamos indo lá para poder trazer os espíritos para o nosso nível. Nós estamos indo lá para elevar o nosso padrão acima da matéria, para poder começar a vislumbrar o que tem muito acima dessas camadas. Solicitais luz, quase sempre perseverando nas sombras. Olha isso. A gente quer luz, mas a gente insiste em continuar na sombra. Reclamais felicidade, semeando sofrimento. A gente pede felicidade para a gente, mas semeia sofrimento para os outros. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Olha que contradição que nós somos. E é verdade, se a gente prestar atenção, a gente é tudo isso. A gente está muito longe de agir de maneira coerente com aquilo que a gente busca, com aquilo que eles podem oferecer para a gente. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa, de modo algum, a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós. Quer dizer, não é o fato de estar num trabalho mediúnico que consolida a nossa elevação espiritual, a realização da espiritualização. Porque o problema da glória mediúnica não permanece em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. Então, se nós quisermos ser intercambiários, né, do plano mais alto, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos afastar dessas vibrações ainda muito carregadas que a gente acaba vivenciando, que a gente precisa se elevar para poder alcançar o que a gente sonha. A bolota é carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. Então nós somos potencial, mas nós somos ainda algo pequenino que precisa se desenvolver. O germens insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Então todos nós somos potenciais, sementes, mas nós precisamos trabalhar e cultivar para que essa semente germine, se desenvolva e alcance o que a gente sonha. Alexandre estava cada vez mais empolgante e mais belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Então, olha isso. Quanto mais ele falava, mais ele brilhava. Mais ele conseguia transparecer o que vinha do alto. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Então, se a gente quer ir para o mais alto, a porta é Jesus, é o exemplo. Se alguém entrar por mim,
será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Então, se a gente puder seguir exatamente o exemplo de Jesus, ali a gente vai ter a liberdade de ir e vir, a gente não vai ser limitado em nada. E é por isso que Jesus também fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o engano nos aprisiona. As ilusões nos colocam em situação que a gente fica limitado em inúmeras situações. Porque a audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, por que que a gente acha que a gente vai conseguir chegar no mais alto sem usar a porta? Que Jesus falou: eu sou a porta. O Espírito de verdade, olha o que o Alexandre está falando aqui. O Espírito de verdade é o próprio Senhor. Aqui a comprovação exatamente do que o Espiritismo nos traz. Quantas comunicações estão assinadas Espírito de verdade? E o Espírito de verdade quem é? O próprio Cristo. Por que é que a gente insiste em seguir por caminhos diferentes e querer chegar no mesmo resultado? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ouvi-me, meus irmãos, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele. Olha como esse capítulo está muito claro, porque tem muita gente também que acaba se afeiçoando ao Espiritismo e fica encantado com os fenômenos e se esquece do Cristo. E aqui está deixando muito claro que o Cristo foi, é e sempre vai ser para a gente a referência principal. Que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. É justamente o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Não tem outro caminho. É só a mediunidade cristã, apoiada na referência do Cristo. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses. Nós podemos nos ligar com o divino, o sublime, e fazer coisas maravilhosas em planos menores, mas como o Pai e como Jesus nos exemplificou. Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos assemelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. Imagina a sublimidade do momento. O Alexandre se elevando tanto que ele estava transparecendo os planos mais elevados através dele. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados
de inexplicável emoção. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso sábio e sábio instrutor. Ó meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências, mas o sublime vos convida ao mais além. Então nunca acaba o nosso processo de crescimento. Se a gente acha que subiu um degrau, ainda tem mais. E sempre vai ter mais. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Então, somos nós quem escolhemos muitas vezes continuar ainda presos nessa animalidade. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, os impulsos sanguinários dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Olha a animalidade que a gente carrega dentro da gente, exemplificada em todos esses itens aqui que o Alexandre falou. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. É o que nós falamos lá atrás. Não vamos achar que isso faz parte da matéria, do nosso corpo. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Então o espírito carrega essa animalidade. Então a morte do corpo vai levar para lá tudo isso. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana, dos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Então não é tão simples assim para a gente vencer essa inferioridade. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza, para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Então, pedir para qualquer um ir num trabalho mediúnico e se sintonizar com qualquer um não traz para a gente benefício muitas vezes. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e de responsabilidade? Então, como é que a gente pode achar que o trabalho mediúnico vai acontecer de maneira sublime sem todo esse preparo, sem todo esse cuidado? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós, outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Então, a afinidade daquilo que nós temos carregando dentro de nós
é o que acontece com o intercâmbio no mundo espiritual. Então, esse intercâmbio, como ele fala, vai acontecer sempre que a gente colocar esse esforço. Agora, o quão sublime é isso é que depende do nosso empenho. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. Então, se a gente foge, a gente vai encontrar espírito que também foge. Se a gente não se prepara, a gente não vai ter o respaldo dos espíritos sérios. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Então, por enquanto, eu acho que por hoje nós já até passamos do tempo, né? Até dá para a gente seguir um pouco mais aqui, mas eu acho que aí vai passar muito do tempo e agora a gente já passou da metade do capítulo. Então vamos já no domingo que vem a gente volta nessa conversa aí do Alexandre, que é muito séria, para a gente completar a linha de raciocínio dele, né? Mas já ficou muito claro da importância, né, da vibração de todos os que buscam um trabalho como esse ou de todos que trabalham em um ambiente como esse. Então o Alexandre vai terminar para a gente no final do capítulo ainda aí na próxima semana. Tudo bem? Até agora? Eu queria falar uma coisinha, Mar, Oi. que com a mediunidade nós temos que realmente, todas as pessoas acham que não tem ainda, mas a gente sempre tem. Só que nós nunca podemos esquecer que os pensamentos que vêm na nossa mente é exatamente espíritos que ajudam. Sim. Então, é só tomar cuidado para se ficar mais ligado com espiritualidade boa conosco. Porque realmente eu já tive muitas provas de respostas que vêm perfeita. É isso que nós precisamos trabalhar com a nossa mente. Exatamente. Para Temos que continuar. trabalhar a vibração e a sintonia com sempre o exemplo de Jesus, né? Os planos mais altos. Mas quantas vezes eu falo assim, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou. Sim. Eu não vou. Não, eu vou. Eu vou e deu certo. É porque eu precisava ter ido. Então, isso são coisas que todos nós temos que buscar estar com a presença da espiritualidade com a gente. E é muito importante que a gente esteja preparado para ir numa reunião mediúnica, para não atrapalhar e sim prover de ajuda. Exatamente, é isso aí. Certinho. Certinho. Então tá joia. Então, Então, boa semana para todos. todos. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Semana.